Dessa terça-feira, no Senado Federal, a reforma das leis trabalhistas sob muita polêmica. As mudanças são profundas e os especialistas garantem que ferem os direitos dos trabalhadores. Grávidas trabalharem em local insalubre, colocando em risco a própria vida e a do bebê? Pelas novas regras da reforma trabalhista, isso não será mais um problema para os patrões. Esse advogado especialista no assunto alerta para as consequências da medida e a considera maldosa. Para ser sincero, eu não sei quem deu a ideia de colocar aquilo ali e como é que alguém pôde concordar com isso. Nós sabemos que hoje existe uma fragilidade muito grande, nós encontramos diversas vezes empresas que se dizem salubres em seus ambientes, e quando essa questão é submetida à justiça, identifica-se que é insalubre. Então, a mulher estaria grávida, trabalhando nesse ambiente, com a criança sendo exposta a agentes insalubres, podendo nascer uma criança defeituosa, que amanhã vai gerar encargos grandes para o próprio Estado, para essa mãe, para a própria empresa. Então, é algo que, sinceramente, não precisava estar lá e considero uma das grandes maldades dessa reforma trabalhista. As novas regras também prevêem o fim do imposto sindical, que cobra do trabalhador uma vez por ano o equivalente a um dia de serviço. Com isso, segundo o advogado, os sindicatos enfraquecem e, para piorar, as convenções trabalhistas, ou seja, acordos firmados anualmente entre empregados e patrões, também perderão força. A convenção coletiva ela existia para melhorar esses direitos, para lutar por melhorias para o empregado. A categoria se organizava e ia pleitear melhoras para a sua relação de emprego. Se algo fosse suprimido, era necessário que houvesse previsão na lei, e essa supressão tinha que vir acompanhada de um benefício que superasse a supressão. Pela nova norma, não. É possível pactuar de forma bastante ampla, suprimindo direitos e, em diversas situações, suprimir sem conceder absolutamente nada em troca. Então, a convenção coletiva, que antes existia para trazer ganhos para o trabalhador, passa a existir também para suprimir e precarizar a sua relação de emprego. O especialista em direito trabalhista explica ainda que a reforma traz 2 pontos que precisavam mesmo ser revistos. A regulamentação do trabalho à distância, que atende a pessoas que podem trabalhar mesmo de casa, e a remuneração por atividade, que atende principalmente aos profissionais da área de saúde. Mesmo assim, para ele, os riscos são grandes. Se não tiver uma perfeita regulamentação, que a reforma trabalhista não traz uma regulamentação perfeita, a pessoa pode ser explorada demais no trabalho em sua própria casa. Outros pontos que sofreram sérias modificações e que vão incidir com muita frequência na vida do trabalhador estão relacionados com a carga horária de trabalho, o descanso para o almoço e as férias. Nós sabemos que o ritmo biológico, nós temos um ritmo, inclusive, do nosso próprio cérebro, que a gente só se sente entrando em férias depois de um determinado período que efetivamente a gente está em férias. A partir daquele determinado período é que nós começamos efetivamente a descansar. Então, se você secciona as férias em 3 partes, quando você começar a se sentir em férias, você já está no momento de voltar. Então, dificilmente um período de férias dividido, de 30 dias dividido em 3 partes, vai lhe trazer efetivamente a recuperação física e mental que você precisa. Nas ruas de Aracaju, o sentimento do trabalhador é de indignação. Eu não confio mais na justiça, em nenhum nível. Porque existe uma conivência muito perniciosa com quem legisla. Eu acho isso uma malandragem, porque não tem que... A reforma só sobra mesmo para o pobre, para o pequeno, entendeu? Eles não pensam no pequeno, ou nos grandes, só pensam no pequeno. E o pobre é que se prejudica. Para os sindicalistas, a reforma trabalhista compromete direitos históricos conquistados pela classe trabalhadora. Mas, na contramão, entidades que representam os empresários defendem que as novas regras são positivas e trazem benefícios. A aprovação do projeto de reforma trabalhista no Senado é comemorada pelo presidente da Associação Comercial de Sergipe, a ACESE. Marco Aurélio Pinheiro afirma que o Brasil precisa de mais reformas. Estas e as demais modificações, as demais modernizações, atualizações que o Brasil precisa, continue avançando. Se há falhas, que sejam corrigidas, mas que todas as propostas de modificações, de atualizações, de melhoria nas relações, seja lá de trabalho, seja lá de impostos, tudo isso precisa
avançar. Já o presidente da Federação dos Empregados do Comércio e Serviços do Estado, Ronildo Almeida, entende que a reforma trabalhista acaba com os direitos históricos dos trabalhadores. Com essa reforma, na verdade, rasga-se não só a Constituição Federal, como principalmente a CLT, a Consolidação da Lei do Trabalho, fazendo com que o empregado tenha um retrocesso nas suas conquistas há séculos passados. Entendemos que os bojos dessa reforma estão colocando o imposto sindical para justamente desgastar a imagem do sindicalismo brasileiro e fazer um pano de fundo para cobertar justamente aquilo que foi retirado da classe trabalhadora. Como, por exemplo, o empregado passa a não ser mais regido pela própria legislação, onde você vai ter o empregado e patrão negociando salário e condições de trabalho. Isso é uma matéria impossível de existir com seriedade no Brasil. A opção estudada pelo governo federal é a de unificar o imposto sindical e a contribuição assistencial em taxa única, compulsória e que receberia o nome de Contribuição de Assistência e de Negociação Coletiva. O presidente da SESI reforça que os empresários não querem o fim dos sindicatos. Eles pedem apenas um sindicato de qualidade. Na verdade, é importantíssimo o movimento sindical, não é no Brasil, é no mundo. Mas um sindicalismo de resultado, não um sindicalismo de disputa e partidário. Precisamos de um sindicalismo de resultado, se preocupando com o trabalhador, mas com o verdadeiro trabalhador. E de todas as alterações, 2 direitos dos trabalhadores são ratificados: o das horas in intere e o intervalo obrigatório de 15 minutos para mulheres antes do início da hora extra. Além disso, o presidente da SESI, Marco Aurélio Pinheiro, esclarece que é preciso acabar com a indústria da ação trabalhista. E é isso que a reforma propõe, segundo ele. Tudo isso precisa avançar. Nós precisamos sair dessa situação que nós nos encontramos, onde você tem as duas partes insatisfeitas, porque é evidentemente que 14 milhões de desempregados estão insatisfeitos, e é evidentemente que a relação do trabalho sendo judicializada 100% também está insatisfeito. O que sobra para o movimento sindical e os trabalhadores é se conscientizar mais da importância das entidades sindicais na luta pela defesa da classe trabalhadora, não só na questão de associados como trabalhista. O texto base da reforma trabalhista foi aprovado com 50 votos favoráveis e 26 contra. Nós vamos ver agora aqui no telão como os parlamentares sergipanos votaram. Prestem atenção. Senador Eduardo Amorim, do PSDB, votou contra. O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB, votou contra também a reforma trabalhista. Já a senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas, não compareceu à votação.